Irmãos, eu estou com uma palavra que ela está ardendo no meu coração para pregar hoje. Vai ser muito forte o que Deus vai fazer. Diga comigo assim: a palavra de Deus gera mudança. Está disposto para ouvir uma mensagem para marcar sua vida para sempre? Qual o tema dessa mensagem, pastor? Fala comigo. O preço da vitória. Repete, vamos lá. Deixa eu perguntar se eu estou pregando a mensagem para o público certo. Quem quer vencer na vida? Agora, tudo na vida tem um preço, principalmente a vitória. Nós vamos aprender, através da palavra de Deus, algumas coisas que o Senhor requer de nós, para nós vencermos aqui na terra, e para nós também podermos ter a vida eterna com o Senhor no céu. Porque, irmãos, o homem foi criado para a eternidade. Todos nós somos eternos. Só que nós é que escolhemos passar a eternidade no céu ou no inferno. É uma decisão nossa. Então vamos aprender. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24, verso 26, para nós termos como texto base. Lucas 24, 26. Vamos aqui ver Jesus, que é a nossa principal regra de fé, o nosso principal modelo. Olha o que diz o texto: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? A primeira coisa que eu aprendo, queridos, é que para que eu tenha vitória, não existe vitória sem luta. O próprio Cristo, para ele entrar na glória, o que aconteceu com ele? Ele padeceu, passou por lutas, passou por dificuldades. Se há vitória, é porque há setores vencidos. Não existe vitória sobre o nada. Não tem vitória sobre algo que não existe. Se há vitória é porque teve uma luta, alguém venceu, senão não aconteceria vitória. Se você quer ter vitória na sua vida, como ser humano, então se prepare para lutar contra as suas limitações, contra a concorrência, contra a maldade dos homens que querem puxar seu tapete, lutar contra pessoas mais preparadas, que vão querer aquilo que você quer. Pode se preparar, querido, para lutar contra a gente que vai te superar. Você tem que estar pronto para lutar. Entra num concurso, vai ter gente ali que vai estar lutando pelo mesmo propósito que você vai ter que estar melhor do que ele. Cria uma empresa. Se você não tiver um padrão de qualidade bom, você vai ser engolido, você vai ser fracassado. Você tem que estar acima, você tem que lutar contra si mesmo, você tem que lutar contra a concorrência, você tem que lutar contra as suas limitações. Tem coisas que eu não sei fazer, mas eu tenho que lutar contra isso, para eu me tornar uma pessoa de excelência. Para ter vitória, eu vou ter que lutar. Eu falei luta no âmbito do ser humano. Agora quer ver a luta no âmbito espiritual? Para ter vitória na vida espiritual. Irmãos, eu fico muito preocupado com esse evangelho que não tem luta. Não vamos servir a Deus que não tem luta. Irmão, aquela frase, agora é só vitória, é só no hino da Damares, na prática é outra coisa. A vida espiritual, se eu quero vencer na minha vida espiritual, porque eu posso ter uma vida espiritual fracassada. O que é a vida espiritual fracassada? Um dia eu estou bem com Deus, outro dia eu estou mal. Um dia eu estou quente, pegando fogo, outro dia eu estou frio, uma geladeira. Um dia eu estou numa vida de santidade, outro dia eu estou enfiando a cara no pecado. Aí vai oscilando. É uma vida espiritual onde eu vou depender de alguém ficar me vigiando. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Só que no dia que ninguém me vigia, eu faço coisa errada. Então o que eu tenho que fazer? Qual é a luta para ter uma vida espiritual vitoriosa, abençoada? Primeiro, você tem que lutar contra o diabo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes,
porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rungindo como leão, procurando a quem possa tragar. Se eu quero vencer na minha vida espiritual, eu tenho que lutar contra o diabo. Não tem brincadeira. Segundo, se eu quero vencer na minha vida espiritual, eu vou ter que lutar contra o pecado. Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Eu tenho que lutar contra o pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu tenho que lutar contra o pecado, porque o pecado ele bate à nossa porta constantemente. Você vai ter que lutar contra a sua natureza, chamada carne. Mateus capítulo 26, verso 41. O próprio Jesus disse, em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A minha natureza, diz a Bíblia, é fraca. A sua natureza, diz a Bíblia, é fraca, porque a nossa natureza não está sujeito à lei de Deus. Então eu e você temos uma natureza fraca, e a maneira de lutar contra a nossa natureza que é fraca, é fugir. Nós temos que fugir, tem que fugir. O diabo você resiste, mas contra a nossa natureza pecaminosa a gente foge. Qual o ambiente que te lembra o cheiro daquele pecado que você gosta? Foge dali. Não, pastor, eu tomava cerveja, mas eu posso sentar numa roda de bar, numa boa. Deixa vir a Skol gelada, aquela parecendo uma nuvem de gelo do lado dela. Eu olho para ela e digo, isso não mexe comigo. Não mexe? Você vai ver você bebendo daqui a pouco. Não, pastor, eu sou homem de verdade. Eu sou de Jesus. Pode parecer, eu posso entrar, pastor, num quarto, pode ter uma mulher pelada na minha frente, não faço nada. Eu sou de Deus. Vai lá. Vai brincar com a sua natureza. Não, pastor, que nada. A Bíblia é a Bíblia, irmão. Não tem como a gente ir contra a palavra de Deus. Não tem como. A Bíblia diz que a carne é fraca. Então nós temos que fugir da nossa natureza. O diabo você resiste, mas a natureza você foge. O interessante é que é uma luta diferente, né? A maneira de lutar contra o diabo é enfrentar, resistir. Sai, vai embora em nome de Jesus. Eu te repreendo, eu não te aceito. Mas a carne não, vaza, vai embora. Se eu quero ter uma vida espiritual vitoriosa, eu vou ter lutas. Eu vou ter lutas. Segundo ingrediente, para que eu possa ter uma vida vitoriosa. Alguém quer ter vitória ainda? Porque os glória a Deus vai diminuindo quando você for ver a continha, tá? Que é um preço. Às vezes é melhor ser fracassado. Quer ver se eu quero ser vencedor? Em segundo lugar, fala comigo. Preparar para risco. Pode não dar certo, posso gastar tempo, posso perder o que tenho. Agora preste atenção, não é correr risco com qualquer coisa, não é correr risco em todo o tempo, porque se na tua vida você corre risco o tempo todo, com certeza uma hora vai naufragar. Existem 3 fatores fundamentais para você correr risco. Primeiro, oportunidade. Segundo, cálculo. E terceiro, estratégia. Se eu quero ter uma vida vitoriosa, eu tenho que correr risco. Não dá para eu deixar de correr risco em alguma coisa. Primeiro, oportunidade. A oportunidade, irmãos, ela não fica parada dizendo, pelo amor de Deus, Flamarion, me pega, vem aqui, Flamarion, por favor, vem aqui, Flamarionzinho, me pega, eu estou aqui. Não, querido, a oportunidade ela passa numa certa velocidade. Se você não pegar, você perde ela, porque ela passa, ela não fica estagnada te esperando. Precisamos entender esse princípio. Quando Davi olhou para Golias, Davi cuidava de ovelha, ganhava lá um salário mínimo, não tinha um futuro muito promissor, não fazia faculdade, não podia ir para a guerra, era um zero à esquerda.
Quando ele olhou para Golias, ele falou: opa, peraí, eu posso até morrer, mas eu ouvi falar que quem derrubar esse cara vai se tornar rei, vai casar com a filha do rei e vai ter isenção de imposto. Ok, vou correr risco. Davi correu risco. Quem não quer correr risco tem que ficar no final da fila. Ou você acha que montar uma empresa é mais fácil ser empregado do que você montar uma empresa? Quem monta uma empresa está correndo risco, mas é melhor correr risco e abraçar as oportunidades. Segundo, o cálculo. O que eu tenho que comprometer? Qual o tempo que eu vou gastar? Você tem que calcular o que eu vou comprometer. Vou comprometer tudo? É um alto risco. Eu tenho que analisar. Eu tenho que calcular. Não, eu estou com um negócio aqui, você tem que vender a sua casa para você investir nesse negócio. Espera aí, eu vou vender a minha casa, poxa. A única coisa que eu tenho, dá não. Deixa eu investir num negócio que eu não tenho que perder a minha casa. Eu estou dando um exemplo, em tese aqui, mas tem que haver cálculo sobre o risco que surge. Eu tenho que entender, você tem que ter certeza, quando se comprometer com tudo, qual resultado você vai ter, tem que calcular. E terceiro, diga estratégia. Qual é a estratégia? Como eu vou conquistar essa vitória? Que caminho eu vou? O que eu tenho que me preparar? Como eu vou conquistar? Como eu vou vencer? Você tem que ter isso, senão você não consegue conquistar vitória na vida. Terceiro, se eu quero ser um vitorioso nessa vida, em terceiro lugar, eu preciso compreender que para eu vencer, vai gastar tempo e energia. Fala comigo, tempo e energia. Fala para o seu irmão isso aí, vamos lá. Se prepare para gastar tempo. Jesus, ele se preparou 30 anos para ser usado por 3 anos aqui na terra. Ele gastou tempo para exercer o ministério de apenas 3 anos andando aqui na terra. Davi, além de ser o rei mais guerreiro da Bíblia, Davi, ele é um dos 3 maiores conquistadores da história. Se você pegar todos os anos de conquista do mundo, Davi está entre os 3. Mas você pensa que tudo veio para Davi de mão beijada? Davi teve que gastar energia, minha gente. Davi, ele tinha que dedicar, Davi, ele tinha que trabalhar, Davi, ele tinha que enfiar a cara, Davi, ele tinha que montar planejamento, Davi, ele tinha que estruturar o exército, Davi, ele tinha que estudar o território inimigo. Davi, irmão, era muita energia, muito tempo que Davi gastava. Deus prometeu o reino a Davi, mas não prometeu que seria de graça. Você quer ter vitória, Davi? Você vai gastar tempo, você vai gastar energia, até chegar a ser o rei absoluto sobre Israel. Quer ser vitorioso? Vai gastar tempo, vai gastar energia, vai ter que abrir mão de algumas coisas. Quarto, quem quer vitória ainda? Vai diminuir, você está vendo que o negócio não é fácil não. Quarto lugar, fala comigo, renúncia. Irmãos, eu vou ter que renunciar de quê? Do que eu gosto, de posições e de conforto. Eu vou ter que aprender a renunciar. A renúncia, ela faz parte. Se você quer vitória, terá que renunciar. Renunciar do quê? Do que eu gosto, de posições, de conforto. Quem gosta de dormir muito aqui, levanta a mão. Você já viu um vencedor que dorme muito? Não tem jeito. Você tem que renunciar do sono. Levantar tarde é muito bom, querido, mas se eu quero vencer na vida, tem que renunciar. Eu gostava de Bacardi com coca, tive que renunciar. A gente tem que renunciar. Um casamento, ele só se mantém se houver renúncia. Eu tenho que renunciar de coisas que eu gosto. Segundo, posição. Tem gente, irmão, que está aqui em cima, mas por causa de uma vitória que ele deseja, ele tem que ir lá embaixo, abrir mão da sua posição e agir como se não fosse ninguém, para chegar num objetivo maior. Renúncia. Tem que abrir mão
do conforto. Irmãos, quando nasce o filhote da águia, a mãe águia pega o filhote, coloca no ninho e enche o ninho de algodão. Ele fica lá quentinho, confortável, macio. Mas quando ela quer que o filhote da águia aprenda a voar, ela tira do ninho o algodão e coloca espinhos. De maneira que quando o filhote entra no ninho, ele, eu tenho que sair daqui. Eu não posso ficar aqui. Ele tem que aprender a se virar. Está na hora de tirar alguns algodões e colocar alguns espinhos, porque Deus quer te fazer mais do que vencedor. Quem recebe essa palavra, aplauda ao Senhor. Meu Deus, isso é demais, irmãos. Pergunta para o teu irmãozinho aí: qual o algodão que nós vamos trocar pelo espinho na tua vida? Pergunta para ele aí. Qual o algodão que nós vamos ter que trocar pelo espinho? Irmão, nós temos que renunciar. Agora, quando eu renuncio, eu vou estar sacrificando. Diga, sacrifício. Mas existe uma diferença entre o sofrimento e o sacrifício. Tem uma diferença entre esses dois extremos. Sofrimento, sentir dor, padecer como resultado de alguma coisa. Sacrifício, renúncia voluntária, privações por objetivos. Entenda isso aqui. Sofrimento, uma mulher estéril. Sacrifício, carregar um filho 9 meses na barriga. Olha a diferença. Você tem que entender que para conquistar vitória tem que ter renúncia, e renúncia é sacrifício, é uma decisão que você tem, que você faz voluntária, que vai ficar privado de coisas para ter objetivo lá na frente. Não vou passear no shopping, porque eu tenho que estudar para passar num concurso, para passar na faculdade de medicina, vou ter que me privar de um monte de coisa, se eu quero ser vencedor. Porque, irmãos, sem estudo hoje, até para arrumar um serviço, pagar R$1.000 é difícil. Deixa eu repetir isso aqui. Sem estudo hoje, até para arrumar um serviço para ganhar R$1.000 por mês, é difícil. Então, se você quer uma vida melhor aqui na terra, você tem que estudar. Você quer ganhar 40 mil igual um médico ganha 60 mil? É fácil, estuda 6 anos, enfia na cara. Daqui 6 anos você vai ganhar 40, 50 mil, 60 mil. Não, pastor, é melhor eu... Vou fazer isso não, pastor. É sacrifício demais. Ok. É o que eu estou dizendo. A vitória não é para todos não. Às vezes ser fracassado é mais vantagem. Olha o que eu aprendo. Eu vou ter que me sacrificar. Eu gosto de jogar uma bola, ok, mas se eu tenho algumas decisões na vida, eu vou ter que abrir mão da bola por um tempo. Isso é sacrifício. Até Jesus renunciou a sua glória para conquistar uma vitória para nós. Ele pagou o preço. Não existe vitória sem sacrifício. Irmão, sabe onde é que eu estava ontem? Ontem eu preguei em 5 igrejas. Comecei a Via Sacra, 3 horas da tarde, pregando em Aimorés. Depois eu fui para Quatituba, 4 horas. 5 horas eu estava em Resplendor. 7 horas eu estava em Conselheiro Pena, na primeira igreja quadrangular de Conselheiro Pena. E às 8 horas eu estava na segunda igreja quadrangular de Conselheiro Pena. Sacrifício. Ontem era meu dia de descanso, porque eu trabalho todo dia. Sábado, eu brinco que eu sou adventista. Sábado é o dia que eu descanso. Só que ontem, eu estava fazendo a obra, pregando a palavra nas igrejas, são 38 igrejas, além dessa, essa aqui já dá trabalho, já dá um tanto de trabalho, você não imagina, irmão. Mas além dessa aqui, que é a sede, eu tenho mais 38 igrejas. Aí você pensa, pastor Flamoré de sorte, olha lá, sortudo. Que sorte, irmão. É sacrifício, é dedicação, é renúncia, renunciar ao conforto.
Renunciei a minha bola do sábado. Renunciei. Irmão, eu comi na estrada uma comida ruim. Eu fui ainda comer um pão de queijo, me deu azia. Um pão de queijo duro. Mas na fome o pão de queijo se torna um misto quente, delicioso. Renúncia. Quer ver o que mais? Quer ter vitória? 5. Fala comigo assim: determinação. Eu tenho que ser determinado. Você sabia que o diabo persuadiu Jesus no seu objetivo? Se prostrares e me adorares, tudo isso te darei. Não precisa ter guerra entre nós, mas Jesus estava determinado. Jesus sabia o que queria. Os discípulos também tentaram persuadir Jesus em Mateus 16, 21. É necessário ir a Jerusalém, é necessário ser entregue. Pedro disse: nós não vamos deixar. O que Pedro está fazendo? Querendo persuadir Jesus. Mas ele disse: para trás de mim, Satanás, você não me atrapalha no projeto que Deus tem na minha vida. Eu sou determinado. Quando a pessoa não é determinada, para onde o vento sopra ela vai. Quando a pessoa não é determinada, o que falam contra ela a paralisa. Mas Jesus, ele era determinado. Ele não abriu mão do projeto. A dor tentou persuadir Jesus. Em Mateus capítulo 26, verso 39, gotas de sangue, dor intensa. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, eu estou determinado, eu vou cumprir o propósito do Senhor na minha vida. Nós precisamos ser determinados. O vencedor, ele é determinado. O inimigo tentou persuadir Jesus, os amigos tentaram persuadir Jesus, a dor tentou persuadir Jesus, mas ele disse: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Irmãos, nós temos que ser determinados no propósito de Deus para a nossa vida. Foi determinado, ele decidiu, Daniel, firmemente, ele assentou no coração não se contaminar no meio de um império dos mais terríveis da Babilônia. Ele decidiu não se contaminar. Está decidido, é um preço que você paga pela vitória. Estava lá os manjares, estava lá a mesa posta. Daniel disse: eu decidi, eu não vou me contaminar, eu não vou comer dos manjares do rei. Está decidido. Você pode viver no mundo, você pode estar lá fora, querido, envolvido com tanta coisa errada que você vê, mas decida, lá você vai ser luz, você não vai contaminar-se com aquilo. O que me faz ser assim? Determinação. Ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu: pastor, eu vou trabalhar, eu vou comprar uma casa, eu vou passar um concurso público. Você tem que decidir. Não quero aqui enganar ninguém, querido. Se você não for uma pessoa decidida, qualquer barreira que surgir te para. Qualquer adversidade que surgir te impede de chegar lá. Quer ver o que mais? Pergunta para o teu irmão: quer ser vitorioso ainda, irmão? 6º lugar, fala comigo: coragem. Irmãos, pastor corajoso é quem não tem medo? Nada disso. Deixa eu te explicar o que é uma pessoa corajosa. Coragem é domínio do medo, resistência do medo, mas não ausência do medo. A diferença do corajoso do medroso é que o medroso, o medo o controla, mas o corajoso, ele controla o medo. A Bíblia é incrível quando fala de Davi. Em 1 Samuel 16, 18 diz assim: olha, eu conheço o filho de Jessé, por nome Davi. Ele é corajoso, ele é guerreiro. Está escrito aí, ó, respondeu um dos mancebos: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, e é forte, é destemido, homem de guerra, sisudo em palavra, de gentil aspecto, e o Senhor é com ele. Davi, ele era um cara corajoso. Agora, com certeza Davi controlou o medo contra Golias. Golias 2,75 m. Nunca tinha perdido uma luta.
um garoto entre 15 e 17 anos enfrenta um homem desse, você vai dizer que não teve medo? É claro que teve. É óbvio que teve. Porém, ele conseguiu controlar o medo dele. Nós temos que controlar o nosso medo, porque o medo, ele faz parte da vida. Quem não tem medo de nada é porque ficou doido, ficou maluco. O medo nos controla. Alguém, pastor, não tem medo de nada não. Ok, põe uma arma na sua cabeça. Isso é bobo, rapaz, desce essa arma aí. Para com isso, para de bobagem. Você vai ter medo na hora. O medo, ele faz parte. O medo, ele vem. O medo, ele surge. Tem coisas que a gente luta, muitas vezes a gente não tem medo, mas se você deixar o medo te controlar, ele pode virar pavor, e o pavor é um medo incontrolável, que vai atacar seu psiquismo, de uma forma que você não vai saber fazer coisas que você tem condições de fazer, você perde a noção. O pavor é um bloqueio, lá no chip, lá no HD, bloqueia informações. O medo, ele nos transforma em pavor, e o pavor paralisa. Então tenha coragem, resista, não deixe o medo te dominar, porque se você quer ter vitória, você vai ter que ter coragem para fazer algo novo. Sétimo, se eu quero ter vitória na minha vida, se eu quero cuidar da minha família, se eu quero cuidar dos meus filhos, se eu quero ter um futuro promissor, eu preciso, em sétimo lugar, aprender com as derrotas. Eu não conheço um ser humano vitorioso na vida que ele não passou por derrotas. Não, passou com Jesus é só vitória. É verdade, contra o diabo você vence todas. Vitória contra o pecado você consegue vencer todas. Mas não é só vitória que faz parte do processo do aprimoramento. Olha o que a derrota produz: quebrantamento, reflexão, correção de rota e aprendizado. Quebrantamento, você fica mais humilde, você reconhece as suas limitações e fragilidades. Nós aprendemos muito numa derrota. Segundo, reflexão. Porque quando você é derrotado, você não vai usar mais emoção, você passa a pensar, porque você foi derrotado. Onde é que eu errei? O que é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que acertar na minha vida? Terceiro, correção de rota. Por aqui não dá, tem que mudar a rota. Essa rota que eu estou, não está dando certo. Eu vou ter que mudar a rota. Eu não tenho futuro. Se eu quiser casar amanhã, eu não tenho condições. Se eu quiser ter um filho, como é que eu vou educar ele? Eu não tenho condições. Deixa eu mudar a rota. Eu tenho que fazer coisa nova na minha vida. Eu tenho que mudar a rota. A derrota também nos ensina. Diga, é aprendizado. Não é possível que com a minha derrota eu não aprendo nada. Eu vou aprender. Como eu posso ser derrotado em uma área da vida e não tirar a lição? E ser sucessivamente derrotado na mesma coisa, sem aprender nada. Então, querido, não fica triste se você enfrentou uma derrota recente. Agradeça a Deus, porque o vitorioso, ele também perde, ele também é derrotado, ele também faz coisas que dá errado, mas no final, a vitória vem. A luz da humanidade, irmãos, eu não estou falando agora a luz do divino, a luz da humanidade. Morte, ela é derrota ou vitória? Morte é derrota ou vitória? Derrota. A luz da humanidade morreu, perdeu. A luz da humanidade, morte, ela é uma derrota. Mas vamos aprender aqui. Jesus, ele se fez da sua derrota a luz dos homens a sua maior vitória, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Eu que vivo fui morto, mas estou vivo para todo sempre, tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus foi para o confronto com a morte, para vencer a morte, para mostrar que Ele é o Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. Paulo diz: à luz da visão humana, a morte é uma derrota, mas Jesus fez dela o seu maior triunfo, porque Jesus não foi assassinado.
Leia comigo João capítulo 10, verso 17 e verso 18. Olha o que diz o texto da palavra. João capítulo 10, verso 17 e verso de número 18. João capítulo 10, verso de número 17 e 18. Põe aqui o texto certo, por favor. Olha o que diz. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para a... Ele deu a vida para retomar. Verso 18. Ninguém me tira de mim, dá glória a Deus aí. Mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para a dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Queridos, Jesus se deu. Ele se deu. Jesus pagou um preço caro. À luz dos olhos humanos, uma derrota. À luz dos olhos humanos, os seus inimigos venceram. Ele foi morto, mas essa derrota foi o seu maior triunfo. O maior triunfo, e nós estamos aqui por aquilo que parece ser a maior das derrotas, mas se tornou a maior vitória. Jesus é chamado de primogênito dentre os mortos, o primeiro a sair da morte para nunca mais voltar para lá. Aqui eu dei os 7 ingredientes do preço da vitória, que é luta, que é você correr risco, que é você gastar tempo e energia, renunciar, ser determinado, ser corajoso e aprender da derrota. Qual a conclusão? A maior vitória que um ser humano pode obter, não foi eu nem você que pagou o preço, mas foi ele que pagou. A maior de todas as vitórias é a vida eterna, e para ela nós não pagamos preço, mas Ele já pagou por nós através da morte. Quem entendeu, aplauda ao Senhor. Irmãos, a maior de todas as vitórias é a salvação, porque na vida você vive 50, 70, 90, no máximo 95 anos. É o que o ser humano vive. E pode conquistar, pode perder, pode ter vitória, mas você foi feito para ser eterno. Ninguém foi criado para ser passageiro, é eterno. Só que a minha decisão é que vai levar a minha eternidade para o céu ou para o inferno. Por isso, pastor, então, já que eu quero ter a vida eterna, eu vou andar de joelho daqui até em Aparecida do Norte. Vai doer o seu joelho, mas não vai resolver nada, porque para a salvação você não tem que pagar o preço, Ele já pagou. Pastor, então eu vou colocar uma cruz aqui nas minhas costas e vou andar com essa cruz nas minhas costas. Vai doer as suas costas à toa, para a salvação não vai resolver nada. Pecador não salva pecador. Pecador não perdoa pecado de pecador. Pecador não justifica pecador. Você não tem nada para ser salvo por você mesmo. Por isso que Deus é santo. Ele teve que vir à terra e se fazer homem sem pecado e morrer por mim e por você, pagar o preço da maior vitória, que é a vida eterna. Então o que eu tenho que fazer para participar dessa vitória é cumprir princípios. Quais os princípios que eu devo cumprir para ter a vida eterna? Aqui estão eles. Coloca, por favor. Não, o princípio. Os princípios, igual eu coloquei de manhã. Por favor, crer, arrepender. Acha aí para mim, por favor. Eu tenho que apenas cumprir princípios. Eu não posso deixar de fazer a minha parte. O preço Ele pagou. Mas qual é a minha parte nesse preço que foi pago por Ele? Fala comigo: crer, arrepender, confessar e obedecer. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele
crer. Então, primeiro princípio para eu ter a vida eterna, eu tenho que crer em Jesus. Segundo princípio, arrepender. Atos capítulo 3, verso de número 19. Eu tenho que arrepender. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Por isso, quando alguém fala, você era prostituta, você era ladrão, essa pessoa está sendo usada pelo diabo contra a tua vida. Porque quando você arrepende, os seus pecados são apagados pelo Senhor. Quando você se arrepende, não tem mais condenação, de sorte que venham os tempos de refrigério. Eu bebia, mas agora não bebo mais. Ninguém precisa jogar na minha cara que eu era alcoólatra. Passou. Terceiro, eu preciso confessar. 1 João capítulo 1, verso 9. É a minha parte para obter a vida eterna. 1 João capítulo 1, versículo de número 9. Se dissermos que não temos pecados, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E quarto, é a minha parte, é o meu princípio, eu tenho que obedecer. Hebreus capítulo 5, verso 9. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação. Para todos, igreja? Não. Para todos que lhe obedecem. Quando eu obedeço, eu estou cumprindo o princípio. E aquele princípio de obediência à palavra de Deus me garante a vida eterna. Não é a escala de valor que você criou da sua religiosidade, que recebeu talvez do teu pai, da tua mãe. Não é uma igreja evangélica que salva alguém. Não é um pastor que salva alguém. Quem salva é quem pagou o preço, e o nome dele é Jesus Cristo. Por isso nele eu tenho que crer. Por isso que por causa dele eu tenho que arrepender. Por isso que para ele eu tenho que confessar. E por isso que a ele eu tenho que obedecer. Quando eu cumpro esses princípios, eu vou viver uma vida. Na maior de todas as vitórias, você não paga preço. Você cumpre propósitos. Você cumpre princípios. Você obedece regras para usufruir de quem pagou um preço por essa vitória. Quer ser vencedor aqui na terra? Lute, corra risco, gaste tempo e energia, renuncie e sacrifique, seja determinado, tenha coragem e aprenda com a derrota. Se você quer viver a eternidade, creia nele, arrependa por causa dele, confesse a ele e obedeça a palavra dele. A igreja de pé para a gente orar, por favor. Abra suas mãos assim, igreja. Esse é o preço da vitória. O Senhor te trouxe aqui porque Ele te ama muito. Ele nos ama muito. Você está com alguém da sua família perto de você? Se está, abraça essa pessoa agora. Hoje nós estamos trazendo a nossa família conosco. Hoje é o domingo. A minha família vai comigo para a igreja. Feche os seus olhos agora. Comece a orar por essa pessoa da sua família. Se não tem ninguém da tua casa, mas tem um irmão abraça o irmão. Uma irmã abraça uma irmã. Comece a orar com ele agora. Diga, Pai, que nós possamos entender sobre o preço da vitória. Fala, Deus, que a gente possa compreender a tua palavra. Comece a orar por ele agora. Fala, Deus, que esse meu irmão ele possa entender que a vitória requer luta. Lutar contra situações, lutar contra a nossa natureza, lutar contra o pecado, lutar contra o diabo, lutar, meu Pai, contra a concorrência. O vencedor tem que lutar. Ore por ele, irmão. Diga, Pai, que esse meu irmão esteja fortalecido para lutar. Diga, Pai, que ele possa entender que ele precisa correr risco na vida.
ele tem que correr risco, porque sem correr risco ninguém vence. Tem que entender acerca das oportunidades que surgem, tem que calcular. Precisa, meu pai, entender sobre esse risco. Para Deus, que esse meu irmão ele possa entender que para ser vencedor leva tempo, tem que gastar energia. Jesus se preparou 30 anos. Precisamos entender isso. Ora, dizendo, Pai, que esse meu irmão possa compreender que ele vai ter que renunciar. Tem que haver renúncia. Renunciar do que gosta, renunciar da posição, renunciar do conforto. Renunciar é sacrificar, meu Pai. Precisamos às vezes trocar o algodão pelo espinho, para que a gente comece a voar mais alto. Vou orando por ele, igreja. Diga, meu Deus, que esse meu irmão possa entender que ele vai ter que ser determinado. Jesus foi determinado, que ninguém venha persuadi-lo para ele sair da rota da vitória que o Senhor tem para ele. Daniel foi determinado. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos deste mundo, meu Pai. Nós vivemos no mundo, mas lá no trabalho nós não vamos pecar. Nós estamos determinados. Lá na faculdade nós não vamos pecar. No dia a dia nós não vamos pecar. Nós estamos determinados, ó Pai. Ora, igreja, fala, Deus, nós precisamos ter coragem. Coragem não é ausência de medo, mas coragem é saber controlar o medo, oh meu Pai. E nós vamos ter que aprender com as derrotas. A derrota faz parte, a derrota nos faz refletir, a derrota nos faz corrigir a rota, a derrota nos faz ser mais dependentes do Senhor. Oh meu Pai, que nós possamos entender que nós podemos ser vencedores aqui na terra. Pagamos um preço, mas para a vida eterna o Senhor já pagou o preço por nós, o preço de morte. A morte aos olhos humanos é derrota, mas o Senhor se fez por morto para nos dar vida eterna, oh meu Pai. E para nós vivermos essa vida eterna, nós temos que crer no Senhor, nós temos que arrepender, nós temos que obedecer, nós temos que confessar os nossos pecados ao Senhor. Oh meu Pai, visita a tua igreja nesta manhã. Levanta as suas mãos por um minuto, igreja. Vá adorando ao Pai, vá adorando ao Filho, vá adorando ao Espírito Santo. Ele está aqui. Adore a Ele, glorifica a Ele, exalta o nome dEle. Você ora em outras línguas, começa a orar aí agora. Você fala de mistérios com Deus, começa a falar aí agora. Vai sendo cheio do Espírito Santo. Vai adorando ao Pai, vai glorificando a Ele nesta tarde. Oh Deus, não temo mais onde oh Deus. O que pra mim oh Espírito Santo, canta, igreja. Pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno. Mas Deus não vai me abandonar. Isso é história para eu viver. História pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus. Pra me moldar. Olha o que Deus te fala nessa tarde, vencedor, campeão de Deus. Está sofrendo, Mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando, então. Toda promessa tem um tempo de espera. Oh, glória! Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Diga pro seu irmão: fica tranquilo, não se desespera. se foi Deus, se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. somente espera. Mantenha calma, não perca fé. Se o teu joelho Se teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue, ficar canta, de igreja, pé. vai! Fica tranquilo, Com as palmas. Deus está providenciando um sorriso Para cada noite que você passou aflito. Liga o teclado, por gentileza. será substituído Por um hino de vitória. Aumenta o CD aqui. não se limite Se apenas ao teu sofrimento, Deus sabe exatamente o que é. Diga pro seu irmão assim, ó, por mais que hoje mas que hoje você não esteja. entendendo. Quem crê da glória, quem crê da aleluia, canta. O segredo é confiar, o segredo é descansar.
sorriso te esperando quando esse dia. Diga comigo assim, igreja: luta, risco, tempo, renúncia, determinação, coragem, derrota. Esse é o preço da vitória. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo. Oh glória, não se desespera. Oh glória, Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. somente espera. Mantenha calma, Tenha calma. não perca a fé. Não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. vai. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso Pra cada noite que você passou a... Vem a banda aqui pra gente cantar essa música todos juntos, vem. Substituído Por um hino de vitória. Não será agora. Não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja. Só a igreja agora vai, fica tranquilo. Vamos lá, toda a igreja. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja. Vamos lá, com as palmas, fica tranquilo. Vamos lá, bem forte, igreja. Fica tranquilo. Um sorriso. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja. Levanta a mão, Senhor. O segredo é confiar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. O segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia. Você crê nisso? Você toma posse dessa palavra? Baixinho assim, ó. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. Pode ser mais alto. Não ceda agora. Não se limite apenas ao. Deus sabe o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja em. O segredo é confiar. Diga para quem está do seu lado, tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Você crê? Com as palmas, vai! Fica tranquilo, está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído. Oh glória! Mantenha calma, não se limite apenas ao teu sofrimento. Exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não. Para terminar, vai com as palmas. Deus está providenciando um sorriso. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora.
Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja, levanta a mão, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia. Baixinho assim, ó, baixinho. Olha aqui, abra as mãos assim. A palavra foi pregada. Cabe a você crer, arrepender, confessar e desejar. Assim você vai ter a vida eterna. Você que está aqui nesta noite,